E aí, galerinha concurseira, beleza? Sou o professor Gerson, português. Eu gabarito, tu gabaritas e todos nós gabaritamos, né, gente? Chegamos à nossa aula 9 do curso gratuito de português para concursos aí. Falar um pouquinho hoje sobre o substantivo, que faz parte das classes de palavras, gente. Aí nas classes de palavras nós temos 10. 6 são variáveis. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas 6 variam em gênero, número, grau, pessoa, masculino e feminino, singular e plural, grau normal, aumentativo, diminutivo, em pessoa, os verbos, né, primeira, segunda e terceira. Então essas 6 variáveis. E temos 4 invariáveis. Advérbio, interjeição, preposição e conjunção, beleza? Hoje começando as classes de palavras então com o substantivo. O que é um substantivo, gente? Palavras que dão nome a todos os seres, a todas as coisas. Primeiro detalhe importante, qualquer palavra da língua portuguesa pode ser substantivada, ou seja, qualquer palavra pode ser transformada em substantivo. Como é que eu transformo uma palavra em substantivo? Utilizando um determinante, que pode ser um artigo, ou um pronome. Este, esse, aquele, algum, nenhum. Esses pronomes, esses artigos, então, antes da palavra, determinam essa palavra substantivando, transformando essa palavra em substantivo, beleza? Então, não deixe o certo pelo duvidoso, o certo é pronome. Utilizei o artigo o antes, transformei essa palavra em substantivo. O morrer pertence a Deus, morrer é verbo. Coloquei o o antes, determinante, transformei na frase o morrer em substantivo, beleza? Então, artigos e alguns pronomes antes da palavra transformam essa palavra em substantivo. As classificações do substantivo, gente, as classificações gerais. Primeiro, concretos e abstratos. Concretos, tudo que pode ser tocado e todos os seres imaginários. Blusão, posso tocar. Cadeira, posso tocar. Estante, posso tocar. E aí os seres imaginários, bruxa, fada, gnomo, duende. Então, não esqueçam que, além de tudo que pode ser tocado, os seres imaginários também são concretos. Fechou? Os abstratos são as palavras que indicam ações, emoções, sensações, sentimentos, noções. Então, o amor, não esqueçam as ações, o beijo, o abraço, o pulo. Então, todos esses elementos aí fazem parte dos substantivos abstratos. Aí nós temos próprio e comum. Próprio, gente, é o nome de um elemento de um grupo. E o comum é o grupo em si. Por exemplo, cidade. Cidade é um grupo, substantivo comum. Porto Alegre, Rio de Janeiro, substantivos próprios, porque um elemento do grupo das cidades. Fechou? Entenderam aí? Primitivos e derivados. Aí é o seguinte, gente, primitivo é que não vem de nenhuma outra palavra. O derivado, ele é criado a partir de uma que já existe. Então, para identificar, eu tenho que tentar diminuir a palavra, ver se ela vem de alguma outra. Por exemplo, café. Não consigo diminuir, não vem de nenhuma outra palavra. Agora, cafeteira, cafeteira vem de café. Portanto, é um substantivo derivado. Beleza? Simples e composto. Simples tem um radical só, é uma palavra só normal. E o composto é aquele formado por duas ou mais palavras. Quando eu junto duas ou mais palavras para criar uma nova, eu crio um substantivo composto. Guarda. Substantivo comum, é simples. Uma palavra só, um radical só. Guarda-roupa. Juntei o guarda e a roupa e criei um substantivo composto. E os substantivos coletivos que indicam um conjunto de seres ou de coisas da mesma espécie. Então, um conjunto vai fazer parte dos coletivos. Aqui nós temos a alcateia de lobos, o elenco de atores, caravana, molho, legião. Então, isso aí é bom pesquisar uma listinha, né, gente? Não tem como nós vermos aqui todos os coletivos, né? Então, é importante pesquisar, procurar uma listinha para dar uma olhadinha, né, sobre os coletivos. Temos também classificação de substantivos, gente, quanto à forma do gênero, a formação do gênero masculino e feminino. Primeiro nós temos os biformes. Os biformes é o seguinte, é o mesmo radical, mas vai mudar o final da palavra. Muda o final, somente o final da palavra vai ser biforme. Professor, professora, menino, menina. Aqui eu só acrescentei o A, no menino, menina, eu troquei o O pelo A. Então, quando é o mesmo radical, eu mudo só o final, se encaixa nos biformes. Já os heterônimos, hétero significa diferente. Hétero significa diferente. Então, heterônimos, nomes diferentes. São totalmente diferentes as palavras para o feminino e para o masculino
nos substantivos heterônimos. Homem e mulher, masculino e feminino, duas palavras diferentes, homem e mulher. Cão, cadela, então não possuem o mesmo radical, são palavras diferentes para indicar o masculino e feminino, se encaixam nos heterônimos. Uniformes, é a mesma palavra para o masculino e feminino, só o que nós vamos acrescentar é macho e fêmea, dentro dos epicenos, no caso. Epicenos usamos macho e fêmea, são para os animais, né? Cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Então, quando tem que colocar macho e fêmea, epicenos. Sobrecomuns e comuns de dois, esses aí vocês têm que prestar atenção, gente, temos que estar atentos a esses dois. Sobrecomuns e comuns de dois gêneros, nós usamos a mesma palavra. Qual a diferença? No sobrecomum, o artigo é o mesmo e no comum de dois muda o artigo. Então, no sobrecomum vai ser só o A ou só o O. Já no comum de dois gêneros, podemos usar tanto o O quanto o A, aí para diferenciar o masculino e feminino. Olha só, a vítima é sempre a vítima, mesmo que seja homem ou mulher. A testemunha, a criança, é sempre o A para o homem e para a mulher. Já no comum de dois, o atleta, a atleta. O taxista, a taxista. Mudou o O e o A, então essa é a diferença. Sobrecomum, mesmo artigo e mesma palavra. Comum de dois, muda o artigo, mas a palavra permanece a mesma. Beleza? Plural de substantivos compostos, gente. Aí, antes de entrar no plural de substantivos compostos, é o seguinte. Leiam, peguem a apostila de vocês. Não tem apostila ainda? Solicita. 53991546364. Só pedir que eu envie para vocês a apostila. Lá tem uma lista de palavras terminadas em ão. Não tem regra para usar ãos, ões. Então, para saber o plural das palavras terminadas em ão, eu tenho que conhecer. Então, lê a lista de palavras na apostila. Importante, pode cair em prova. Aqui nós temos o plural dos substantivos compostos. Primeiro, flexionam-se os dois elementos. Quando é que os dois vão para o plural? Quando tiver dois substantivos, um substantivo seguido de adjetivo, ou vice-versa, adjetivo seguido de substantivo ou um numeral seguido de substantivo. Então, couve-flor, couves-flores, amor perfeito, amores perfeitos, gentil homem, gentis homens, quinta-feira, quintas-feiras. Então, esses casos, as duas palavras vão para o plural. Somente o segundo elemento, quando for verbo seguido de substantivo, palavra invariável seguida de palavra variável, invariáveis, advérbios, interjeições, preposições, conjunções, palavras repetidas ou imitativas. Aí vai só o segundo elemento para o plural. Guarda-roupa, guarda-roupas. Palavra invariável mais palavra variável. Alto-falante, alto-falantes. Reco-reco, reco-recos. Beleza? Sem mistério? Somente o primeiro elemento vai para o plural. Substantivo mais preposição mais substantivo. Água de colônia, águas de colônia. Então, preposição no meio, só o primeiro elemento do plural. Substantivo mais preposição oculta. Cavalo, vapor e cavalos, vapor. Por que oculta? Porque seria cavalo a vapor. Substantivo mais substantivo que funciona como determinante. O segundo é o determinante do primeiro. Palavra-chave, palavras-chave. Bomba, relógio, bombas, relógio. Então, relógio e chave estão determinando a primeira palavra. Então, vai apenas o primeiro elemento para o plural. Permanecem variáveis quando formados de verbo mais advérbio, o bota fora e os bota fora. Verbo mais substantivo, saca-rolhas e saca-rolhas. Aí só não esqueça de um detalhe, gente. Fora da lei não se altera no plural. O fora da lei, os fora da lei. Beleza? É uma exceção. E os casos especiais, o louva-a-Deus e os louva-a-Deus, o bem-te-vi e os bem-te-vis, bem-me-quer e bem-me-queres, João ninguém e Joões ninguém. Então, os casos especiais aí que se encaixam em exceções também. Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários. Deixa aí se está gostando, se não está, sugestões, perguntas, dúvidas, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do APG aí do lado. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma aula do curso. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Lá sempre tem conteúdos exclusivos, gente. Tem testes segunda e quarta-feira. Tem dicas todos os dias. Beleza? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.